amigos e seguidores do canal, bem-vindos a mais um sábado Lovecraft. Hoje, 19 de agosto de 2023, vamos dar sequência no projeto Lovecraft na carreira e especificamente no romance O Caso de Charles Dexter Ward. Romance maravilhoso, o único romance da carreira do Lovecraft. E realmente uma obra-prima do horror, me parece, do mistério, do horror, do suspense. É uma baita de uma obra. Nós estamos ainda para o terceiro capítulo, né? O primeiro capítulo, ele descobre o tal antepassado dele, o Charles Dexter, né? Um jovem, ele descobre esse antepassado, desconhecido até aquele momento. Aí depois o segundo capítulo, vocês não podem perder essa sequência. Eu vou colocar os links aqui, primeiro e segunda postagem, para vocês acompanharem quem ainda não teve oportunidade. Não ir direto para o terceiro não tem cabimento, né? Você tem que ir lá no primeiro, assistir, segundo, assistir e seguir. Essa aventura é apaixonante, de fato, muito bacana. Esse terceiro, o segundo capítulo, então, é uma descrição da situação do antepassado lá naquela época, 100 anos antes, mais de 100 anos antes, 150 anos antes. E agora, nesse terceiro capítulo, já voltamos para o tempo presente com o caminhar das investigações do Charles Dexter. Ele está investigando, falando sobre N coisas, ele vai se aprofundando, ou melhor, ele vai se enrolando, ele vai se enredando no horror. Tudo patrocinado pelo antepassado dele lá. Ele vai então investindo na investigação. Ele era um antiquário e tal. Ele vai vai investindo no estudo do oculto. E aí a coisa vai ficando ruim para ele. E é o que acontece nesse terceiro, é justamente isso. Às vezes é retratado como o início da loucura dele. Vocês lembram que a história toda começa no fim, praticamente, quando ele está já internado num hospício e foge do hospício. E esse é o início do romance. Nesse momento já é o nascimento desse processo, do enlouquecimento dele por conta desse aprofundamento dele neste tipo de assunto. Livros arcanos, o Necronômico, naturalmente, entre eles, a história do antepassado, as conexões desse antepassado com outros, e ritos e tal, todo aquele ambiente Lovecraftiano por excelência, né? Então é basicamente isso que conta. Aí um detalhe, né, nesse terceiro episódio, no primeiro isso tem muito marcado, porque eu acho que era uma forma com que o Lovecraft se divertia escrevendo. Não é que o Charles Dexter Ward, a semelhança do Randolph Carter, de outras postagens, que aquele é garantidamente um alter ego do Lovecraft. O Charles Dexter não é um alter ego do Lovecraft, mas o Lovecraft meio que pega carona, isso é a minha visão, né? Ele meio que pega carona no Charles Dexter para dar uma viajada na Old Providence. E você sente nitidamente que ele está curtindo horrores de descrever ruas e prédios e tal, da cidade que ele tanto amava, né? Que ele nasceu e acabou morrendo, né? Viveu a maior parte da vida dele. Esse aspecto no primeiro capítulo é tão marcado que parece quase um guia turístico de Providence. A parte final do primeiro capítulo é o tempo todo descrição de ruas e coisas assim. No segundo já não tem isso, né? Porque o segundo é a vida do antepassado lá, os últimos momentos da vida do antepassado. Agora nesse terceiro ele já volta, é um pouco menos, mas já volta a ter esse lance aí das descrições meio turísticas, vamos dizer assim, da cidade de Providence. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou adorando reler o romance para poder narrar aqui. Um detalhe quanto a isso: teve seguidor que pediu para a gente mencionar a fonte das narrações para a pessoa eventualmente procurar. Eu achei uma ótima ideia, já fiz isso com o Vampiro do Polidoro, que foi o que rolou no interlúdio de horror da semana passada, dessa última quarta, né?
e vou adotar como prática. É uma boa ideia, vou fazer isso sempre. Eu vou botar nos comentários, vou fazer um comentário fixado, vai ser sempre o primeiro comentário das postagens, aonde eu já vou dizer qual foi a fonte da narração. Como eu ainda não tinha feito para o Charles Dexter, porque é um livro só, né, claro, eu vou botar nessa terceira postagem, já ponho lá a fonte da narração. Onde foi que eu obtive, se foi e-book, se foi livro físico, se foi no original que foi traduzido por mim, ou se foi o original mesmo em português, livros que eu tenho antigos, eu tenho uma montanha de livros aqui de horror, né? Era uma montanha maior, porque eu descobri recentemente que uma quantidade grande desses livros sumiram em alguma maldita mudança aí para trás. Mas paciência, depois a gente sempre acaba achando, né? Na internet hoje tu acha qualquer coisa. Mas então eu vou passar a colocar como comentário fixado a fonte das narrações. Então é isso aí, hoje terceira parte desse apaixonante caso de Charles Dexter Ward, aonde ele vai se enrolando cada vez mais com essa pesquisa do oculto, da magia negra, de rituais, tudo pela paixão, pela atração, que aí depois vai ficar um pouco melhor descrita a natureza dessa atração, né, pelo tal Joseph Curwen, um tetravô dele lá. Bom, isso aí, vamos lá. Eu vou colocar aqui os links da primeira e da segunda postagem, porque às vezes tem gente que não consegue, não consegue acompanhar todas as postagens certinho. Esse é importante seguir, o resto é meio avulso, né? Dá para assistir em qualquer ordem, mas esse, como tudo que é seriado, precisa ser assistido na hora. Eu vou colocar aqui os links para vocês não se perderem, né? Vamos pegar aí a primeira parte, segunda parte e assistir hoje já a nossa terceira parte. Vamos ver se a gente consegue manter até o fim, são 5 partes, os 5 capítulos do romance, né? Se a gente consegue manter esse padrão de visualizações e de likes e tal, que é o que a gente sempre pede que vocês também acrescentem, né? Aproveitando, eu sempre tenho comentário das pessoas que estão passando por aqui, o canal vem crescendo, começa a ter sempre algum tipo de apresentação das postagens para um público mais geral, e aí acaba que muita gente passeia aqui pelo canal. Esse pessoal eu peço que não só passeie, mas que fique por aqui, que siga, marque sininho e acompanhe. E aí, ó, nós estamos com quase 300 postagens no canal para de todos os tipos, contos clássicos de várias nacionalidades, nacionais, portugueses, de praticamente todas as nacionalidades. Temos radiofonizações, temos muita coisa interessante aqui para quem gosta do fantástico e do terror, né? Então é isso aí. Na quarta que vem eu vou dar, ainda tenho pedidos na fila, né? Eu tenho postado nas quartas nos interlúdios de horror, como foi o caso do Vampiro, do Polidori, eu tenho postado atendendo a pedidos. E tenho ainda pedidos, bastante aqui na lista para ir abastecendo a nossa quarta-feira de horror, mas por uma razão que depois eu explico lá na postagem, na própria postagem, na introdução dela, eu vou fazer uma postagem um pouco assim diferente aqui. É um conto, mas eu não vou nem pedir que vocês adivinhem, porque eu acho que vai ser muito difícil alguém adivinhar. Se alguém adivinhar, interessante. É porque tem influência do Joseph Curwen. É um conto, eu só posso dizer a pessoas que talvez vocês acertem quem é o personagem. É um conto sobre um personagem verídico, ícone do horror como um todo. Não é nem da literatura de horror, porque ele não é um personagem fictício, ele é um personagem real. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, e esse é um conto sobre o personagem, uma ficcionalização desse personagem real, com toques de Lovecraft. Eu acho que vai ser interessante. Vai ser interessante eu colocar isso aí na quarta-feira que vem. O conto em si é pequeno, eu vou fazer uma intro, dá uns 15 minutos, eu creio, 20,
e a introdução eu vou me espalhar um pouquinho, porque eu gosto um bocado desse assunto e comento com vocês sobre. Vamos ver se vocês dizem. Quem será um personagem marcante do horror, enquanto conceito genérico assim do horror, do suspense, do mistério, sendo real, né? Vamos ver se vocês... eu não vou dar mais pistas, senão fica muito fácil. De segunda para terça aparece lá no aviso da comunidade, vocês já vão ver de que se trata. É isso aí, abração a todo mundo, continuo muito grato a todo mundo, o crescimento do canal continua sempre naquela mesma batidinha orgânica, o crescimento bem interessante, ampliando a nossa comunidade aqui, que é o bacana, que permite a gente trocar umas ideias, conversar, não só no chat, nas estreias, como nos comentários, e é bem legal. Isso é o mais motivante que tem, são justamente os comentários. Então, abraço a todo mundo, saudações, e vamos lá para a terceira parte do Charles Dexter Ward. Vamos acompanhar esse mergulho dele cada vez mais profundo no horror, que vai eventualmente, já sabe o início da história, eventualmente vai até a loucura completa do nosso amigo. Um abraço para todo mundo, saudações, bom fim de semana e até mais. Capítulo 3. Uma busca e uma evocação. 1. Charles Ward, como sabemos, descobriu em 1918 que era descendente de Joseph Curwen. Não causa nenhum espanto o profundo interesse que desenvolveu por tudo o que dizia respeito a esse mistério de um tempo passado. Pois cada rumor vago que ouvira a respeito de Curwen passou a ser algo vital para si, uma vez que o sangue de Curwen corria em suas veias. Nenhum genealogista espirituoso e imaginativo poderia ter feito outra coisa que não se lançar de imediato em uma ávida e sistemática coleta de dados relativos a Curwen. Nos primeiros tempos não houve nenhuma tentativa de sigilo, motivo pelo qual o Dr. Lyman hesita em situar a loucura do jovem em qualquer período anterior ao fim de 1919. Charles Ward discutia o assunto com a família, embora a ideia de ter um ancestral como Curwen não agradasse à mãe, e com os funcionários dos museus e das bibliotecas que visitava. Ao solicitar os arquivos pessoais das famílias que podiam tê-los, não fazia segredo do motivo da busca, e compartilhava do ceticismo irônico com que os relatos dos antigos diaristas e missivistas eram vistos. Muitas vezes expressava profundo espanto em relação ao que teria ocorrido um século e meio atrás, naquela fazenda em Pawtuxet, cuja localização esforçava-se em vão por encontrar, bem como em relação à natureza exata do que Joseph Curwen teria sido. Quando encontrou o diário e os arquivos de Smith e descobriu a carta de Jedediah Orne, Charles Ward decidiu visitar Salem e fazer uma pesquisa sobre as primeiras atividades e ligações de Curwen na cidade, o que de fato ocorreu no feriado de Páscoa de 1919. No Essex Institute, que conhecera em outros passeios a glamourosa cidade antiga, de empenas puritanas decrépitas e grandes concentrações de mansardas, Ward foi muito bem recebido e, além do mais, encontrou um volume considerável de dados acerca de Curwen. Descobriu que o antepassado havia nascido em Salem Village, hoje Danvers, a 10 quilômetros da cidade, no dia 18 de fevereiro, no antigo calendário juliano de 1662-63, e que fugira para o mar aos 15 anos para voltar apenas 9 anos mais tarde, com o sotaque, as roupas e os modos de um inglês nativo, para estabelecer-se em Salem. Na época, Joseph Curwen tinha pouco contato com a família e passava a maior parte do tempo com os singulares livros que havia trazido da Europa e com os estranhos produtos químicos que chegavam em navios da Inglaterra, da França e da Holanda. Certas viagens ao interior atiçaram a curiosidade local e, mais tarde, foram associadas em tom de lamento aos vagos rumores sobre as fogueiras avistadas à noite nas colinas. Os únicos amigos próximos de Curwen haviam sido um certo Edward Hutchinson, de Salem Village,
e um certo Simon Warren de Salem. Era visto com frequência na companhia destes homens, sempre a falar sobre o Amherst College, e as visitas entre os amigos não eram raras. Hutchinson tinha uma casa na orla da floresta que era evitada pelos habitantes mais sensíveis em função dos sons que lá se ouviam à noite. Corriam boatos de que recebia estranhos visitantes, e as luzes vistas nas janelas não eram sempre da mesma cor. O conhecimento que detinha a respeito de pessoas falecidas muito tempo atrás e de acontecimentos havia muito esquecidos, em particular, era tido por insalubre e desapareceu na época em que começou o pânico da bruxaria, sem que nunca mais se tivessem notícias a seu respeito. Por volta dessa época, Joseph Curwen também se afastou da cidade, mas o novo endereço em Providence logo veio a público. Simon Warren morou em Salem até 1720, quando a extraordinária capacidade de não sucumbir ao envelhecimento começou a chamar a atenção. A seguir desapareceu, embora 30 anos mais tarde, um homem de feições e porte idênticos, que se disse filho do desaparecido, tenha surgido para reivindicar as posses do pai. A reivindicação foi atendida em virtude da existência de documentos escritos com a caligrafia do próprio Simon Warren, e Jedediah Warren continuou morando em Salem até 1771, quando missivas enviadas por moradores de Providence ao reverendo Thomas Barnard e a outras pessoas de renome culminaram no afastamento sigiloso rumo a um destino ignorado. Certos documentos escritos por todos esses estranhos personagens, somados a outros acerca dos três, encontravam-se disponíveis no Essex Institute, no Fórum e no Registro de Títulos e Documentos, e incluíam não apenas trivialidades inofensivas como a escritura de terrenos e recibos de venda, mas também fragmentos furtivos de natureza mais provocadora. Havia 4 ou 5 alusões inconfundíveis aos três nos registros dos julgamentos de bruxaria, como, por exemplo, quando um certo Epzeba Lawson afirmou no dia 10 de julho de 1692, no tribunal presidido pelo juiz Hawthorne, que 2 vintenas de bruxas e o homem negro tinham por hábito reunir-se em sigilo nos bosques atrás da casa do Sr. Hutchinson. Ou quando um certo Emmett Howe declarou na sessão do dia 8 de agosto, diante do juiz Gedney, que o Sr. G.B., reverendo George Burroughs, naquela noite pôs a marca do demônio em Bridget S. Jonathan A. Simon O. Deliverance W. Joseph C. Susan P. Mehitable C. e Deborah B. Havia também um catálogo da impressionante biblioteca de Hutchinson, encontrado após o desaparecimento, e um manuscrito inacabado em sua caligrafia, vazado em uma cifra que ninguém fora capaz de ler. Ward solicitou uma cópia fotostática desse manuscrito e começou a trabalhar ocasionalmente na cifra, assim que esta lhe foi entregue. Passado o agosto seguinte, o labor dedicado à cifra tornou-se intenso e febril, e a fala e a conduta de Ward davam motivos para crer que tivesse encontrado uma solução antes de outubro ou novembro. Mesmo assim, o próprio Ward jamais revelou se obteve ou não sucesso. Porém, o material de interesse imediato era o que dizia respeito a Warren. Em pouco tempo, Ward conseguiu determinar, por meio da identidade da caligrafia, o que já dava por certo em função da carta endereçada a Curwen, a saber que Simon Warren e o suposto filho eram na verdade a mesma e única pessoa. Como Warren dissera ao correspondente, seria muito arriscado permanecer em Salem. A seguir, recorreu a uma estada de 30 anos no exterior e não voltou mais para reivindicar as posses que tinha acumulado, a não ser como representante de uma geração posterior. Ao que tudo indicava, Warren havia tomado o cuidado de destruir a maior parte dessa correspondência, mas os cidadãos que participaram da ação em 1771 encontraram cartas e documentos que despertaram perplexidade. Havia fórmulas e diagramas crípticos na caligrafia de Warren e de outras pessoas, que Ward copiou minuciosamente ou mandou fotografar, e uma carta misteriosa ao extremo em uma quirografia que o investigador reconheceu como sendo de Joseph Curwen,
graças à absoluta identidade com a quirografia presente no registro de títulos e documentos. Essa carta de Curwen, embora não trouxesse nenhuma indicação de ano, com certeza não era a que havia suscitado a missiva confiscada, e graças a evidências internas, Ward estabeleceu que não devia ter sido escrita muito depois de 1750. Talvez não seja despropositado reproduzir o texto na íntegra, a fim de exemplificar o estilo de um homem cuja história foi tão obscura e tão terrível. O destinatário foi identificado como Simon, mas existe um risco, Ward não descobriu se feito por Curwen ou por Orne, que corta o nome de lado a lado. Providence, 1º de maio. Irmão, meu muito vetusto e honrado irmão, saudemos com o devido respeito e com os melhores votos aquele a quem servimos em nome do teu eterno poder. Acabo de descobrir aquilo que precisas saber acerca da extremidade última e do que fazer a respeito deste assunto. Não me disponho a seguir-te em decorrência dos meus avançados anos, pois que Providence não tem a celeridade da Bahia para dar caça às coisas estranhas, nem para levá-las a julgamento. Estou preso às naus e às mercadorias, e, portanto, não me encontro em condições de fazer como fizeste. Ademais, sob minha fazenda em Pawtuxet, encontra-se aquilo que também conheces, e que não poderia aguardar meu retorno como um outro. Todavia, não me encontro despreparado para os reveses da fortuna, como já tive ocasião de dizer-te, e a tempo dedico-me a encontrar a maneira de retornar após o fim. Noite passada, deparei-me com as palavras que invocam Yoga Sotote, e então vi pela primeira vez o semblante mencionado por Ibn Sakabal no texto. E ele disse que o terceiro salmo do Liber Damnatus encerra a chave. Com o Sol na casa e Saturno em trígono, basta que desenhes o pentagrama de fogo e recites por 3 vezes o 9º verso. Sendo esse verso repetido a cada rodemas e a cada dia das bruxas, a coisa há de multiplicar-se nas esferas siderais. E as sementes de tempos ancestrais hão de engendrar um ser capaz de olhar para trás, embora desconheça aquilo que procura. Todavia, de nada adianta caso não haja um herdeiro. Ou se os sais, ou ainda o método para a preparação dos sais, não lhe estiver no alcance das mãos. E admito que não tomei as devidas providências, nem descobri muita coisa a esse respeito. O processo é muito difícil e requer uma quantidade tão grande de espécimes que tenho dificuldade para os conseguir em número suficiente. Não obstante os marinheiros que vieram das Índias. As pessoas que moram aqui nas proximidades começarão a se mostrar curiosas, muito embora eu as consiga manter afastadas. A aristocracia é pior do que o populacho, visto serem gentes de atos mais ponderados, que desfrutam de mais credibilidade nas coisas que afirmam. Temo que o pároco e o Sr. Merritt possam ter dado aso a certos boatos, mas por enquanto não há perigo. As substâncias químicas são fáceis de encontrar, uma vez que existem 2 bons farmacêuticos no vilarejo, o Dr. Bowen e Samuel Carew. Estou a seguir os passos indicados por Borellos, mas também busco amparo no livro 7º de Abdul al-Azred. O que quer que eu logre obter, há de ser teu. Nesse meio tempo, não te esqueças de usar as palavras aqui indicadas. Estão todas corretas, mas se desejares um encontro com ele, emprega os escritos do
que estou a enviar junto com este pacote. Repete os versos sempre no Roadmas e no Dia das Bruxas. E se não falhares na sequência, há de surgir nos anos vindouros a força capaz de olhar para trás e usar os sais, ou as coisas necessárias à preparação dos sais que lhes deixares. Jó 14:14. Folgo em saber que estás em Salém e espero ver-te dentro em pouco. Tenho um excelente alazão e penso em comprar um coche, visto que já existe um em Providence, que pertence ao Sr. Merritt, muito embora as estradas sejam ruins. Se estiveres disposto a embarcar numa viagem, não deixe de comunicar. De Boston, deves pegar a Post Road e atravessar Dedham, Rantham e Attleboro, todos esses vilarejos que oferecem boas tavernas. Hospeda-te nos aposentos do Sr. Balcom, em Rantham, onde os leitos são mais confortáveis do que aqueles oferecidos pelo Sr. Hatch, mas faze as refeições na outra casa, posto que o cozinheiro deles é melhor. Toma a estrada rumo a Providence, junto às cataratas de Pawtuxet, e então a segue até passar em frente à taverna do Sr. Siles. Minha casa fica de frente à taverna do Sr. Rapinetazone, próximo a Town Street. É a primeira no lado norte de Owners Court. A distância aproximada é de 44 milhas desde o Marco de Boston. Do teu velho e sincero amigo e servidor em Almuzan Metraton, Josephus C. Para Simon Owen, Williams Lane, em Salem. Por mais estranho que pareça, foi essa carta que revelou ao Ward a localização exata da residência de Kirby em Providence, uma vez que nenhum dos registros encontrados até então trazia informações detalhadas. A descoberta foi ainda mais notável porque revelou ser a casa erigida por Kirby em 1761, no mesmo terreno da antiga residência, uma construção dilapidada que permanecia de pé em Olney Court e que o Ward havia conhecido tempos atrás, durante os passeios antiquários por Stamper's Hill. A bem da verdade, o local ficava a poucos quarteirões da residência de Ward, situada em um ponto mais elevado da colina, e na época servia de lar para uma família de negros muito estimados pelos serviços ocasionais de lavagem, limpeza e manutenção de fornalhas que ofereciam. Encontrar na longínqua Salem provas inesperadas da importância dessa espelunca familiar no histórico da própria família era um acontecimento não menos do que extraordinário. E assim, Ward resolveu explorar o local imediatamente ao voltar. As passagens mais abstrusas da carta, interpretadas como parte de um simbolismo extravagante, deixaram-no de todo perplexo, embora tenha percebido com um frêmito de curiosidade que a passagem bíblica mencionada, Jó 14:14, era o conhecido versículo: morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria eu, até que viesse a minha mudança. 2. O jovem Ward voltou para casa com um notável entusiasmo e passou todo o sábado seguinte fazendo um longo e detalhado estudo da casa em Olney Court. O lugar, que começava a desabar em função da idade, nunca tinha sido uma mansão, mas era uma modesta casa de 2 andares com sótão, telhado de 2 águas, uma grande chaminé central e uma fachada repleta de entalhes, rematada por uma clarabóia raiada, um frontão triangular e elegantes pilastras dóricas. A construção havia sofrido poucas alterações externas, e Ward sentiu que estava próximo de certos aspectos deveras sinistros da busca a que se havia lançado. Os ocupantes negros eram conhecidos, e, portanto, o velho Asa e a robusta esposa Hannah receberam-no com modos corteses no interior da residência. A parte interna sofrera mais alterações do que o exterior levaria a crer,
e Ward notou com pesar que metade dos ornatos acima do consolo, bem como os antigos entalhes conquiformes nos armários, haviam desaparecido, enquanto boa parte dos lambris e dos frisos estavam marcados, danificados e arrancados, ou simplesmente cobertos com papel de parede barato. Em geral, a pesquisa não trouxe os bons resultados que o Ward havia esperado. Porém, mesmo assim, era emocionante caminhar entre as paredes ancestrais que haviam dado abrigo a um homem medonho como Joseph Curwen. Ward percebeu com um surto de entusiasmo que um monograma fora cuidadosamente apagado da vetusta aldraba em latão. Desse ponto até o fim dos estudos, Ward dedicou todo o tempo de que dispunha à cópia eletrostática da cifra de Hutchinson e ao acúmulo de dados locais a respeito de Curwen. A cifra permaneceu insolúvel, mas no que diz respeito aos dados, Ward encontrou-os em tão vasta quantidade e somados a tantas outras pistas sobre informações similares que em julho estava com tudo pronto para fazer uma viagem a New London e a Nova York, a fim de consultar as antigas correspondências cuja presença nesses locais estava indicada. A viagem foi extremamente frutuosa, pois rendeu-lhe as cartas de Fenner, com o terrível relato da invasão à fazenda em Pawtuxet, e as correspondências trocadas entre Nightingale e Talbot, graças às quais tomou conhecimento do retrato pintado em um painel na biblioteca de Curwen. O retrato despertou um interesse muito particular, uma vez que Ward tinha um profundo desejo de saber qual teria sido o aspecto de Joseph Curwen. E por esse motivo decidiu empreender uma segunda busca em Olney Court, a fim de averiguar se não poderia haver resquícios do revestimento original por trás das camadas de tinta que descascavam, ou dos embolorados papéis de parede. A busca foi realizada no início de agosto, e Ward submeteu a um exame minucioso as paredes de todos os cômodos grandes o suficiente para que pudessem ter sido a biblioteca do malévolo construtor. Dispensou atenção especial aos grandes painéis acima dos consolos remanescentes e foi tomado por um profundo entusiasmo cerca de 1 hora mais tarde, quando a grande área que encimava a lareira de um espaçoso cômodo no térreo revelou, por baixo de várias camadas de tinta, uma área mais escura do que qualquer outra tinta ou madeira usada no interior da casa poderia ter sido. Depois de fazer alguns testes com uma faca de lâmina fina, Ward teve a certeza de que havia descoberto um retrato a óleo de grandes dimensões. Com o mais genuíno rigor acadêmico, o jovem furtou-se a assumir o risco de causar danos à pintura com uma tentativa imediata de revelar o retrato oculto, mediante o uso da faca, e deixou o local da descoberta em busca de ajuda especializada. Passados 3 dias, retornou com o Sr. Walter C. Dwight, um artista experiente que trabalhava em um estúdio próximo ao Sopere College Hill, e o talentoso restaurador de pinturas pôs-se a trabalhar de imediato com os métodos e os reagentes químicos pertinentes. O velho Asa e a esposa demonstraram grande entusiasmo com a presença dos estranhos visitantes e foram devidamente reembolsados por essa intrusão. Quanto mais avançava o trabalho de restauro, mais interesse Charles Ward demonstrava em relação às linhas e sombras que aos poucos se revelavam ao cabo daquele longo oblívio. Dwight havia começado por baixo, e como se tratava de um retrato de 3/4, o rosto não se revelou por algum tempo. Nesse ínterim, descobriu-se que o modelo era um homem esbelto e de boa figura, que trajava um casaco azul escuro, um colete bordado, um lenço de cetim preto e meias brancas de seda, que estava sentado em uma cadeira entalhada e que tinha, ao fundo, uma janela por onde se viam cais e navios. Quando enfim surgiu, a cabeça revelou uma peruca Albemarle e um semblante magro, calmo e discreto, que pareceu familiar tanto ao Ward como ao meticuloso artista. Foi apenas quando o trabalho estava próximo ao fim, no entanto, que o restaurador e o cliente puderam demonstrar espanto perante os detalhes do rosto descarnado e pálido e reconhecer com uma nota de espanto o truque dramático executado pela hereditariedade, pois foram necessários o último banho de óleo e o golpe final do delicado raspador para que fosse revelada por completo a expressão que os séculos haviam ocultado. E para que o estupefato Charles Dexter Ward, eterno habitante de épocas passadas, se defrontasse com as feições do próprio rosto no semblante do horrendo tataravô.
Ward levou os pais até a casa para que vissem o portento recém-descoberto. E no mesmo instante, o pai resolveu comprar a pintura, ainda que esta tivesse por suporte um painel estacionário. A semelhança com o rapaz, a despeito da aparência de uma idade avançada ao extremo, não era menos do que espantosa. E via-se que, por força de um furtivo truque do atavismo, os contornos físicos de Joseph Curwen haviam gerado uma réplica perfeita 1 século e meio depois. Não se percebeu nenhuma semelhança notável entre a Sra. Ward e o antepassado, embora a mulher tivesse lembranças de parentes que apresentavam certas características faciais compartilhadas pelo filho e pelo finado Curwen. A Sra. Ward não gostou da descoberta e disse ao marido que seria melhor queimar a pintura em vez de levá-la para casa. Asseverou que havia algo de insalubre a respeito do retrato, não apenas no aspecto intrínseco, mas também na maneira como se assemelhava a Charles. O Sr. Ward, no entanto, era um homem poderoso e pragmático, um fabricante de algodão com diversos moinhos em River Point, no Patuxent Valley, e por esse motivo não deu ouvidos a esse escrúpulo feminino. A pintura impressionou-o deveras em virtude da semelhança com o filho, e assim decidiu que o garoto merecia ganhá-la de presente. Seria ocioso dizer que o Charles apoiou efusivamente a opinião do pai, e poucos dias mais tarde, o Sr. Ward localizou o proprietário da casa, uma pessoa com dentes protuberantes como os dos roedores e com uma dicção gutural, e arrematou o consolo e o painel com ornatos que trazia o retrato por uma quantia peremptória que visava apoupá-lo de uma torrente de regateios untuosos. Bastaria, portanto, remover o painel e transportá-lo até a casa dos Ward, onde já estavam sendo tomadas as devidas providências para que a obra fosse restaurada por completo e instalada ao pé de uma lareira elétrica no estúdio ou na biblioteca de Charles no 3º andar. Charles foi encarregado de supervisionar a remoção e no dia 28 de agosto acompanhou 2 trabalhadores especializados da firma de decoração Crooker até a casa em Olney Court, onde o consolo e o painel com ornatos, que fazia às vezes de suporte para o retrato, foram removidos com a cautela e a precisão necessárias para então serem colocados no caminhão da empresa. A remoção expôs parte da estrutura em alvenaria e revelou o percurso da chaminé, no qual o jovem Ward observou um recôndito cúbico com cerca de 30 centímetros de lado, situado atrás do rosto do retrato. Curioso em relação ao que o espaço poderia significar ou conter, o jovem aproximou-se e olhou para dentro, e assim encontrou, sob grossas camadas de poeira e fuligem, certos papéis amarelados e avulsos, um volumoso e rústico caderno de caligrafia e alguns farrapos embolorados de material têxtil, que deviam ter servido para amarrar o pequeno fardo. Depois de soprar para longe o grosso da sujeira e das cinzas, tomou o caderno nas mãos e leu as opulentas letras inscritas na capa. Estas vinham escritas em uma caligrafia com que se havia familiarizado no Essex Institute e apresentavam o volume como Diário e Apontamentos de Joseph Curwen, originário das plantações de Providence e atual residente de Salem. Tomado pelo entusiasmo da descoberta, Ward mostrou o livro para os 2 curiosos trabalhadores que estavam na casa. O relato desses trabalhadores é taxativo no que diz respeito à natureza e à veracidade do achado. E o Sr. Willett usa-o para defender a hipótese de que o jovem Ward não estava louco quando deu início às grandes excentricidades. Os demais papéis também estavam todos escritos na caligrafia de Curwen, e um item em especial sugeriu um grande portento devido à seguinte inscrição: Para aquele que há de vir depois de mim, com instruções acerca do método para a transcendência do tempo e das esferas. Outro consistia em uma cifra, e Ward torceu para que fosse a mesma empregada por Hutchinson, e que até então o havia derrotado. Um terceiro, que levou o jovem antiquário a rejubilar-se, parecia ser uma chave para a cifra, enquanto o 4º e o 5º estavam destinados, respectivamente, ao Armigero Edward Hutchinson e ao Sr. Jedediah Orne, ou aos herdeiros destes, ou a seus representantes legais. O 6º e último documento ostentava o título
A vida e os périplos de Joseph Curwen entre os anos de 1678 e 1687, contendo menções aos locais onde foi, aos albergues onde se hospedou, as pessoas que encontrou e as coisas que aprendeu. 3. Chegamos agora ao ponto exato que, segundo os círculos mais acadêmicos de alienistas, marca o início da loucura de Charles Ward. Imediatamente após a descoberta, o rapaz examinou certas páginas do livro e dos manuscritos e, sem dúvida, encontrou algo capaz de causar uma impressão profunda. A bem dizer, quando mostrou os títulos para os trabalhadores, o jovem Ward deu a impressão de que estava a tomar cuidados muito particulares a fim de ocultar o texto e também de que sofria com uma grave perturbação que dificilmente se deixaria explicar pela importância antiquária e genealógica da descoberta. Ao retornar para casa, deu a notícia com um ar quase tímido, como se desejasse transmitir a ideia de uma importância absoluta, sem ter de apresentar qualquer tipo de evidência. Sequer mostrou os títulos para os pais, limitando-se a mencionar a descoberta de alguns documentos na caligrafia de Joseph Curwen, quase todos cifrados, que teriam de ser estudados minuciosamente para que revelassem o verdadeiro significado. Parece improvável que fosse mostrar aos pais os objetos antes exibidos aos trabalhadores, se não fosse a insistência despertada pela evidente curiosidade. Da maneira como foi, Charles Ward parece ter evitado qualquer demonstração de reticência que pudesse fomentar as discussões acerca do tema. Naquela noite, permaneceu no quarto estudando o diário e os documentos encontrados, e não se interrompeu sequer quando o dia raiou. As refeições, depois de um pedido urgente feito à mãe quando bateu na porta para ver se havia algo de errado com o filho, passaram a ser mandadas para o quarto. Somente à tarde o rapaz fez uma breve aparição enquanto os trabalhadores instalavam o retrato e o consolo de Curwen no interior do estúdio. A noite seguinte foi marcada por breves sonecas com as roupas ainda no corpo, tiradas entre as longas horas de esforços frenéticos dedicadas à solução do manuscrito cifrado. Pela manhã, a senhora Ward encontrou o filho às voltas com a cópia fotostática da cifra de Hutchinson, que já tinha visto em mais de uma oportunidade. Porém, em resposta à pergunta feita pela mãe, Charles Ward afirmou que a chave de Curwen não podia ser usada para decifrá-la. À tarde, deixou de lado o trabalho e observou fascinado o término da instalação do retrato acima de uma lareira elétrica, com um aspecto quase real, quando a falsa lareira e o painel com ornatos foram afastados da parede norte, como que para dar espaço a uma chaminé, e aos vãos laterais, cobertos por lambris idênticos aos que revestiam as paredes. O painel frontal em que o retrato se encontrava pintado foi cerrado e guarnecido com dobradiças para que o espaço atrás da pintura fosse usado como armário. Depois que os instaladores foram embora, Ward levou o trabalho para o estúdio e sentou-se defronte aos papéis, com o olhar fixo em parte na cifra e em parte no retrato que o encarava de volta como se fosse um espelho, capaz de envelhecê-lo e de evocar os séculos passados. Os pais, ao relembrar a conduta do filho por volta dessa época, oferecem detalhes interessantes sobre a política de sigilo adotada pelo rapaz. Diante dos criados, Charles Ward escondia todo e qualquer documento que porventura estivesse analisando, pois supunha corretamente que a quirografia rebuscada e arcaica de Curwen seria demais para essas pessoas. Com os pais, no entanto, era mais circunspecto, e, a não ser que o manuscrito em questão fosse uma cifra ou um simples amontoado de símbolos crípticos e ideogramas desconhecidos, como o documento intitulado Para aquele que há de vir depois de mim, etc., parecia ser. Tratava sempre de ocultá-lo com outro papel qualquer até que o visitante houvesse partido. À noite, os documentos eram guardados a 7 chaves em uma antiga escrivaninha, onde Ward também os guardava sempre que saía do quarto. O rapaz não tardou a voltar para a rotina e os horários de sempre, mas parecia ter perdido todo o interesse nas longas caminhadas e em outras atividades ao ar livre. A abertura da escola, onde começara o último ano de estudos, parecia ser um enorme aborrecimento,
e o jovem muitas vezes dizia que jamais se preocuparia em entrar para a universidade. Segundo afirmava, tinha interesse em conduzir investigações um tanto particulares, capazes de abrir vias de acesso ao conhecimento e às humanidades que nenhuma universidade poderia oferecer. Naturalmente, uma pessoa de caráter mais ou menos estudioso, excêntrico e solitário poderia ter mantido esses hábitos por vários dias sem chamar atenção. Ward, no entanto, era um acadêmico e um eremita por definição, e por esse motivo os pais mostraram-se mais chateados do que surpresos ao perceber o isolamento e o sigilo adotados pelo filho. Ao mesmo tempo, tanto o pai como a mãe estranharam a relutância de Charles a mostrar qualquer fragmento do baú do tesouro, bem como a oferecer qualquer tipo de relato acerca das informações decifradas. A reticência foi explicada mediante recurso a um desejo de esperar até que pudesse oferecer um relato coeso, mas após semanas inteiras sem nenhuma revelação, surgiu entre o jovem e a família uma sensação de constrangimento, tornada ainda mais intensa aos olhos da mãe em decorrência da desaprovação explícita em relação a toda e qualquer pesquisa relativa a Curwen. Em outubro, Ward tornou a visitar as bibliotecas, porém não mais em busca dos temas antiquários de outrora. A bruxaria e a magia, o ocultismo e a demonologia passaram a ser os objetos das pesquisas. E quando as fontes em Providence mostravam-se infrutíferas, tomavam um trem rumo a Boston para ter acesso à fortuna de informações na grande biblioteca de Copley Square, na Widener Library em Harvard, ou na Zion Research Library em Brookline, onde se encontram certas obras raras sobre temas bíblicos. Comprou um grande número de livros e mandou instalar um novo conjunto de prateleiras no estúdio para guardar os volumes recém-adquiridos sobre esses estranhos assuntos. E durante o feriado de Natal, empreendeu uma série de viagens para fora da cidade, que incluiu uma visita a certos arquivos do Essex Institute. Em meados de janeiro de 1920, o porte de Ward pareceu revestir-se de um inexplicável elemento de triunfo, e o jovem não foi mais visto a trabalhar na cifra de Hutchinson. No entanto, adotou uma dupla política de pesquisas químicas e análise de registros, que resultou na instalação de um laboratório no espaço ocioso no sótão da casa, e em uma busca minuciosa por todos os arquivos de estatísticas vitais em Providence. Os vendedores de medicamentos e de suprimentos científicos, questionados mais tarde, apresentaram catálogos deveras estranhos e desprovidos de sentido, com listas das substâncias e dos instrumentos adquiridos. Porém, os burocratas do Capitólio, da Prefeitura e de várias bibliotecas, todos concordam no que dizia respeito ao objeto do segundo interesse. Ward lançou-se em uma intensa e febril busca pelo túmulo de Joseph Curwen, cuja lápide tivera o nome sabiamente apagado por uma geração anterior. Aos poucos, a convicção da família Ward de que havia algo errado ganhou força. Antes, Charles já tivera episódios de pequenos surtos e mudanças repentinas de interesse, mas o crescente sigilo e a extrema atenção dedicada a estranhas buscas era inquietante, mesmo em um indivíduo sabidamente excêntrico. As tarefas escolares não passavam de um pretexto, e embora não se saísse mal em nenhuma matéria, era visível que o antigo empenho havia desaparecido. Tinha outras preocupações, e, quando não estava no laboratório com uma vintena de tomos obsoletos sobre alquimia, debruçava-se sobre antigos registros de cemitérios no centro da cidade, ou trancava-se com livros de ocultismo no estúdio, onde as surpreendentes feições de Joseph Curwen, que a cada dia pareciam mais similares às do sucessor distante, encaravam-no do painel na parede norte. No fim de março, Ward complementou a busca pelos arquivos com um macabro esquema de perambulações em vários cemitérios antigos pela cidade. O motivo veio à tona apenas mais tarde, quando os burocratas da prefeitura revelaram que provavelmente o jovem havia encontrado uma pista importante. A busca pelo túmulo de Joseph Curwen deu lugar à busca pelo túmulo de um certo Naphtali Field, e essa mudança foi explicada quando, ao revisar os documentos analisados por Ward,
os investigadores encontraram um registro fragmentário do enterro de Curwen, que havia escapado à obliteração generalizada, segundo o qual o caixão de chumbo tinha sido enterrado 10 pés ao sul e 5 pés a oeste do jazigo de Naphtali Field. A ausência de um maior detalhamento acerca do local do enterro complicou bastante as buscas, e o túmulo de Naphtali Field mostrou-se tão esquivo quanto o de Curwen. Mas nesse caso não havia nenhum apagamento sistemático, e seria possível deparar-se com uma lápide mesmo que os registros tivessem perecido. Eis, portanto, o motivo das perambulações, das quais os cemitérios da St. John Church, antiga King's Church, e o antigo cemitério congregacional no meio do Swan Point Cemetery foram excluídos, uma vez que outras informações demonstravam que o único Naphtali Field morto em 1729, a cujo túmulo se podia aludir, tinha sido Batista. 4. Era quase maio quando o Dr. Willett, a pedido do patriarca Ward e equipado com todas as informações sobre Curwen que a família tinha obtido de Charles no período anterior ao sigilo, tentou conversar com o rapaz. A entrevista teve pouca serventia e admitiu poucas conclusões, uma vez que durante o tempo inteiro Charles demonstrou ter pleno domínio das faculdades mentais e pareceu estar lidando com assuntos de suma importância. Mas, pelo menos o jovem viu-se obrigado a oferecer explicações racionais para o comportamento adotado. Ward, um tipo pálido e impassível, que apenas raramente dava sinais de constrangimento, pareceu disposto a discutir as buscas, mas não a revelar o propósito a que serviam. Afirmou que os documentos do ancestral tinham revelado impressionantes segredos de um conhecimento científico incipiente, quase sempre cifrado, de uma abrangência comparável apenas às descobertas do frade Bacon, embora pudesse ter importância ainda maior do que estas. No entanto, esse conhecimento não fazia sentido a não ser quando relacionado a todo um arcabouço de erudição totalmente obsoleto, de modo que uma apresentação imediata dos achados a um mundo que dispunha apenas da ciência moderna acabaria por roubar-lhe toda a magnitude e toda a importância dramática. Para que pudessem reivindicar o merecido destaque na história do pensamento humano, essas relações precisariam ser estabelecidas por uma pessoa familiarizada com o contexto em que haviam evoluído, e era essa a tarefa que Ward então se dedicava. Estava procurando adquirir o mais depressa possível todas as artes negligenciadas de outrora necessárias a uma interpretação adequada de todos os dados relativos a Curwen, e tinha a esperança de, no futuro, fazer uma revelação e uma apresentação completa de supremo interesse para a humanidade e para o mundo das ideias como um todo. Segundo afirmou, nem mesmo Einstein poderia trazer uma revolução mais profunda à atual concepção acerca das coisas. Quanto às buscas nos cemitérios, cujo objeto foi assumido de pronto, embora sem nenhum comentário a respeito do progresso eventualmente feito, Ward afirmou ter motivos para crer que a lápide depredada de Joseph Curwen ostentasse certos símbolos místicos, entalhados a partir de instruções deixadas no testamento e por mero acaso ignoradas por aqueles que haviam apagado o nome, absolutamente essenciais para a solução final do críptico sistema. Segundo acreditava, Curwen teria guardado esse segredo com muito cuidado, distribuindo os dados de acordo com um método deveras curioso. Quando o Dr. Willett pediu para ver os documentos místicos, Ward mostrou-se relutante e tentou desanimá-lo com as cópias fotostáticas da cifra de Hutchinson e das fórmulas e diagramas de Orne, mas por fim concordou em mostrar o exterior de certos documentos relacionados a Curwen, como o diário e apontamentos, a cifra com o título igualmente cifrado e a mensagem repleta de fórmulas intitulada "Para aquele que há de vir depois de mim", e permitiu que o visitante examinasse o interior daqueles escritos em caracteres obscuros. Também abriu o diário em uma página escolhida em função da inocuidade, e assim ofereceu a Willett um vislumbre da caligrafia cursiva de Curwen em inglês. O médico procedeu a um minucioso exame das letras rebuscadas e elaboradas e da aura setecentista que pairava ao redor da caligrafia e do estilo, apesar da sobrevivência do autor até o século XVIII. E logo concluiu tratar-se de um documento genuíno.
O texto em si era relativamente trivial e Willett recordava apenas de um breve fragmento. Quarta-feira, 16 de outubro de 1754. Minha chalupa, The Wakeful, chegou hoje de Londres com 20 novos homens trazidos das Índias, espanhóis de Martinica e 2 holandeses de Suriname. Os holandeses encontrarão-se propensos à deserção, uma vez que ouviram maus agoiros a respeito dessa empresa, mas hei de empenhar-me para que fiquem. Para o Sr. Knight Dexter, da Bahia e do Gancho, 120 peças de camelão, 100 peças sortidas de chamalote, 20 peças de baeta azul, 100 peças de caxemira, 50 peças de cálicos e 300 peças de amã. Para o Sr. Green, do Elefante, 50 panelas de galão, 20 escalfetas, 15 panelas de lareira, 10 pares de pinças de fumar. Para o Sr. Perigal, um conjunto de sovelas. Para o Sr. Nightingale, 50 resmas de papel de primeira qualidade. Recitei o Sabaoth 3 vezes na noite passada, mas nada apareceu. Aguardo notícias do Sr. H, que está na Transilvânia, embora seja muito difícil contactá-lo e demasiado estranho que não possa me indicar o uso daquilo que também vem usando ao longo de todos esses séculos. Simon não escreve há 5 semanas, mas espero receber notícias dentro em breve. Ao chegar a esse ponto, o Dr. Willett virou a página, mas foi impedido por Ward, que quase lhe arrancou o tomo das mãos. Tudo o que o médico teve a chance de ver na página recém-aberta foram 2 breves frases. Mas essas, por mais estranho que pareça, perduraram com tenacidade na memória. Diziam: Tendo recitado o verso do Liber Damnatus durante 5 Road Masses e 4 dias das bruxas, tenho a esperança de que a coisa esteja a multiplicar-se além das esferas. Assim há de atrair aquele cuja chegada espero, se eu puder garantir que haja de ser, e ele há de pensar em coisas remotas e olhar para trás rumo aos anos passados, de modo que devo ter prontos os sais ou as substâncias necessárias para a preparação destes. Willett não viu mais nada, mas este pequeno vislumbre conferiu um novo e vago terror às feições pintadas de Joseph Curwen, que o encaravam do painel acima do consolo. Mesmo depois, passou a ter a singular impressão, que a formação médica assegurava não ser mais do que uma simples impressão, de que os olhos do retrato nutriam uma espécie de desejo, se não de fato uma tendência, a seguir o jovem Charles Ward enquanto andava pelo cômodo. Antes de sair do estúdio, o Dr. Willett deteve-se para examinar o retrato de perto, admirando a grande semelhança que guardava em relação a Charles, e memorizando cada detalhe daquele rosto pálido e críptico, incluindo uma discreta cicatriz ou depressão acima da sobrancelha direita. Decidiu que Cosmo Alexander era um pintor digno da Escócia, onde havia nascido Hepburn, e um mestre digno do ilustre aluno Gilbert Stuart. Ao escutarem do médico que a saúde mental de Charles não corria perigo e que o filho, na verdade, estava às voltas com uma pesquisa que mais tarde poderia revelar-se deveras importante, os Ward adotaram uma postura mais tolerante do que teriam feito de outra forma, quando em junho o rapaz se recusou de vez a frequentar a universidade. Declarou que tinha estudos de importância vital com que se ocupar e deu a entender que desejava viajar para o estrangeiro no ano seguinte, para ter acesso a certas fontes de informações indisponíveis nos Estados Unidos. O patriarca Ward, tendo negado esse último desejo por considerá-lo absurdo para um rapaz de apenas 18 anos, concordou no que dizia a respeito à universidade. De maneira que, após uma formatura não muito brilhante da Moses Brown School, sobreveio um período de 3 anos durante os quais Charles ocupou-se com intensos estudos de ocultismo e buscas em cemitérios. Obteve reconhecimento como um personagem excêntrico e assim tornou-se ainda mais recluso do que havia sido antes.
Devotava a maior parte do tempo ao trabalho e apenas em raras ocasiões fazia viagens a outras cidades, a fim de consultar registros obscuros. Certa vez, foi ao sul conversar com um velho e estranho mulato que morava em um pântano e a cujo respeito um jornal havia publicado um curioso artigo. Em outra ocasião, saiu em busca de um pequeno vilarejo nas montanhas Adirondack, de onde haviam chegado relatos de singulares práticas ritualísticas. Mas os pais continuavam a negar-lhe a viagem ao velho mundo que tanto desejava. Quando alcançou a maioridade em abril de 1923, depois de herdar uma pequena quantia monetária da avó materna, Ward enfim decidiu fazer a viagem europeia que até então lhe fora negada. Quanto ao itinerário pretendido, não revelou nada, a não ser que as exigências ditadas pelos estudos haveriam de levá-la a diversos lugares, mas prometeu escrever aos pais com detalhes fidedignos. Ao perceber que o filho não seria dissuadido, o Sr. e a Sra. Ward abandonaram toda a oposição e passaram a ajudar da melhor forma possível. E assim, o rapaz zarpou rumo a Liverpool em junho com as bênçãos de despedida do pai e da mãe, que o acompanharam até Boston e acenaram-lhe do Pier White Star em Charlestown. Logo chegaram cartas que narravam a bem-sucedida viagem e a busca por boas acomodações na Great Russell Street, em Londres, onde, depois de recusar todas as ofertas de amigos da família, Charles Ward decidiu hospedar-se até exaurir todos os recursos do Museu Britânico a respeito de um certo tema. Os relatos sobre a vida cotidiana eram raros, pois havia pouco a escrever. Os estudos e os experimentos consumiam-lhe todo o tempo, e Charles mencionou que havia montado um laboratório em um dos cômodos. A ausência de qualquer comentário acerca de passeios antiquários pela opulenta cidade antiga, com um vistoso panorama de cúpulas e corucheus ancestrais em meio a um emaranhado de avenidas e becos repletos de volteaduras místicas e vistas repentinas que ora surpreendem e ora inspiram, foi interpretada pelos pais como um bom indício do ponto que os novos interesses passaram a ocupar nos pensamentos do filho. Em junho de 1924, uma breve nota deu conta de uma partida rumo a Paris, para onde Charles já havia feito 2 viagens expressas em busca de material na Bibliothèque Nationale. Pelos 3 meses a seguir, limitou-se a enviar cartões postais informando um endereço, na Rue Saint-Jacques, e referindo-se a uma busca especial em meio aos manuscritos raros pertencentes à biblioteca de um colecionador particular, cujo nome não foi mencionado. Charles Ward evitava os conhecidos, e não havia relatos de turistas que o tivessem avistado. Então veio um período de silêncio, e em outubro os Ward receberam um cartão postal de Praga, na Tchecoslováquia, relatando que Charles estava nessa antiga cidade para uma conferência com um homem de idade muito avançada, que, segundo relatos, seria a última pessoa viva em posse de certas informações medievais deveras singulares. Informou um endereço em Neustadt e anunciou que não deveria fazer mais viagens antes de janeiro seguinte, quando enviou diversos cartões de Viena que narravam a passagem por esta cidade durante a jornada rumo a uma região mais ao leste, para onde um correspondente e pesquisador das ciências ocultas o convidara. O cartão postal seguinte veio de Klausenburg, na Transilvânia, e narrava o progresso de Ward rumo ao destino final. Haveria de visitar um certo barão Ferenczi, proprietário de terras nas montanhas a leste de Racus, e estaria hospedado em Racus, nos aposentos do nobre em questão. O cartão enviado de Racus uma semana mais tarde, com informações de que o anfitrião fora encontrá-lo de carruagem e de que em breve deixaria o vilarejo rumo às montanhas, foi a última mensagem durante um período razoavelmente longo. De fato, Charles não respondeu às frequentes correspondências dos pais antes de maio, quando escreveu para desencorajar o plano materno de encontrar o filho em Londres, Paris ou Roma, durante o verão, quando o Sr. e a Sra. Ward planejavam viajar para a Europa. Afirmou que o estágio em que se encontravam as buscas não permitiria que saísse do local onde se encontrava e que a situação no castelo do barão Ferenczi não favorecia visitas. A construção situava-se em um rochedo em meio a montanhas sombrias e a região era temida com tanta intensidade pelos camponeses locais
que nenhuma pessoa normal poderia sentir-se à vontade no lugar. Além do mais, o barão não seria considerado uma pessoa agradável pela aristocracia correta e conservadora da Nova Inglaterra. Tinha idiosincrasias de aspecto e de atitude, e uma idade avançada a ponto de causar incômodo naqueles que o viam. De acordo com Charles, seria melhor se os pais o aguardassem em Providence, uma vez que o retorno não poderia estar muito distante. O retorno, todavia, ocorreu apenas em maio de 1926, quando, depois de alguns cartões postais em que anunciou a novidade, o jovem viajante chegou furtivamente a Nova York no Homeric e atravessou os longos quilômetros até Providence em um ônibus motorizado, saciando a sede com as viçosas colinas ondulantes, os fragrantes pomares em flor e os vilarejos salpicados de corucheus na primavera em Connecticut, pois era o primeiro gosto que tinha da antiga Nova Inglaterra em um período de quase 4 anos. Quando o ônibus atravessou Pawtucket e chegou a Rhode Island em meio ao ouro feérico de um entardecer primaveril, o coração de Charles Ward bateu com forças renovadas, e a entrada em Providence ao longo da Reservoir e da Elmwood Avenue deixou-o sem fôlego, apesar das profundezas de sabedoria proscrita em que havia mergulhado. No ponto em que a Broad, a Way Bassett e a Empire Street se encontram, viu no fogo que se estendia adiante e abaixo de si as agradáveis casas e cúpulas e corucheus que recordava da antiga cidade, e entregou-se aos devaneios enquanto o veículo rodava por trás do Biltmore, revelando o enorme domo e a macia vegetação de raízes profundas que medrava na ancestral colina na margem oposta do rio. E, por fim, o sobranceiro coruchel em estilo colonial da First Baptist Church debuxou-se em rosa em meio à prodigiosa luz do entardecer, tendo ao fundo o vertiginoso panorama do viço e do frescor primaveril. A velha Providence fora aquele lugar e as estranhas forças de uma longa e contínua história que lhe haviam dado a vida e que o impeliram rumo a portentos e segredos cujos limites nenhum profeta seria capaz de predizer. Lá estavam os poderes arcanos fantásticos ou medonhos para os quais todos os anos dedicados às viagens e aos estudos o haviam preparado. Um coche levou-o para além do Post Office Square, com um vislumbre do Rio, do velho mercado e da Bahia, e então subiu a curva íngreme da Waterman Street até a Prospect, onde a vasta cúpula reluzente e as colunas iônicas ensolaradas da Christian Science Church chamavam-no rumo ao norte. Depois vieram mais 8 quarteirões repletos das antigas casas que o olhar de Charles havia conhecido na infância, e a seguir as calçadas de tijolos galgadas tantas vezes durante a meninice. Então, uma pequena propriedade à direita, que logo ficou para trás, e por fim, à esquerda, a clássica varanda ao estilo de Robert Adams, e a suntuosa fachada guarnecida por arcos da imponente mansão onde havia nascido. A noite começava a cair, e Charles Dexter Ward havia tornado a casa. 5. Uma escola de alienistas um pouco menos acadêmica que a do Dr. Lyman atribui à viagem europeia de Ward o início da loucura consumada. Admitindo a sanidade de Ward no momento da partida, esse grupo acredita que a conduta do rapaz na volta indica uma mudança desastrosa. No entanto, o Dr. Willett reluta em aceitar sequer essa afirmação. Insiste em alegar que a transformação operou-se apenas mais tarde. Quanto às excentricidades do rapaz por volta desse período, atribuiu-as à prática de rituais apreendidos no estrangeiro. Coisas estranhas, sem dúvida, mas que não implicam nenhum tipo de aberração mental por parte do praticante. Ward, embora mais velho e mais endurecido, continuava a comportar-se de maneira normal, e em várias conversas com Willett deu mostras de um equilíbrio que nenhum louco, sequer nos primórdios da loucura, poderia fingir por muito tempo. O que levantou a suspeita acerca de uma possível insanidade por volta dessa época foram os sons ouvidos a todas as horas do dia e da noite, vindos do laboratório que Ward havia montado no sótão, onde permanecia durante a maior parte do tempo. Ouviam-se cânticos e repetições, e declamações ribombantes em ritmos desconhecidos,
e embora os sons viessem sempre na voz do próprio Ward, havia algo indefinível na qualidade da voz e no sotaque das fórmulas pronunciadas que enregelava o sangue de todos os que as escutavam. Logo se percebeu que Nig, o amável e venerado gato preto da casa, eriçava os pelos e arqueava as costas quando certos sons eram entoados. Os odores que por vezes sopravam do laboratório também eram demasiado estranhos. Às vezes tinham um cheiro agressivo ao extremo, porém com maior frequência eram aromáticos e revestiam-se de uma qualidade fugidia e assombrosa que parecia ter o efeito de induzir imagens fantásticas. As pessoas que sentiam esses cheiros evidenciavam uma tendência a ver miragens fugazes de enormes panoramas, com estranhas colinas e intermináveis avenidas de esfinges e hipogrifos que se estendiam rumo ao infinito. Ward não retomou as caminhadas de outrora, mas dedicou-se com afinco aos estranhos livros que havia levado para casa e às igualmente estranhas investigações que conduzia nos aposentos particulares, com a justificativa de que as fontes europeias haviam produzido uma grande ampliação no campo de trabalho e prometiam grandes revelações nos anos vindouros. O aspecto mais velho levou a semelhança de Ward com o retrato de Curwen a um nível impressionante, e o Sr. Willett com frequência detinha-se junto à pintura ao final das visitas, admirando a notável identidade entre as duas figuras, e ponderando que, naquela altura, somente a pequena cicatriz acima do olho direito do retrato diferenciava o feiticeiro morto há mais de um século do rapaz cheio de vida. Essas visitas de Willett, feitas a pedido do Sr. e da Sra. Ward, eram um tanto estranhas. Em nenhum momento Charles Ward rejeitou o médico, mas este logo percebeu que jamais conseguiria alcançar a psicologia íntima do rapaz. Com frequência notava objetos singulares, como pequenas imagens grotescas moldadas em cera nas prateleiras ou nas mesas, e os resquícios parcialmente apagados de círculos, triângulos e pentagramas desenhados a giz ou a carvão no vão livre que ocupava o centro do amplo cômodo. À noite, os ritmos e os encantamentos continuavam a ribombar, e por fim surgiram dificuldades para manter os criados na casa, ou suprimir as conversas furtivas sobre a loucura de Charles. Em janeiro de 1927, ocorreu um incidente bastante peculiar. Certa noite, por volta da meia-noite, enquanto Charles entoava um ritual de cadência inaudita que ecoava por todos os andares da casa, uma rajada de vento gélido soprou da baía, e um discreto e obscuro tremor de terra foi percebido por todos os moradores da vizinhança. Ao mesmo tempo, o gato exibiu traços de um pavor fenomenal, enquanto todos os cachorros em um raio de 1,5 km ao redor puseram-se a latir. Esse foi o prelúdio de uma forte tempestade elétrica, bastante anômala naquela época do ano, que trouxe consigo um estrondo tão intenso que o Sr. e a Sra. Ward chegaram a acreditar que a casa teria sido atingida. Os dois subiram as escadas correndo a fim de averiguar os estragos, porém Charles encontrou-os na porta do sótão. Estava pálido, decidido e aziago, e ostentava no rosto uma combinação quase terrível de triunfo e seriedade. Assegurou-os de que a casa não fora atingida e de que a tempestade logo passaria. O casal deteve-se e, depois de olhar para fora de uma janela, percebeu que o filho de fato tinha razão, pois os raios iluminavam céus cada vez mais distantes, enquanto as árvores aos poucos deixavam de vergar-se com as estranhas rajadas gélidas que vinham do mar. O trovão reduziu-se a uma espécie de rumor abafado e por fim desapareceu. As estrelas surgiram e a marca de triunfo no semblante de Charles Ward cristalizou-se em uma expressão deveras singular. Por 2 meses ou mais após esse incidente, Ward passou menos tempo do que o habitual confinado no laboratório. Passou a exibir um curioso interesse pelo clima e a fazer estranhas indagações a respeito da data em que o gelo começaria a derreter na primavera. Certa noite, em março, saiu de casa após a meia-noite e retornou apenas pouco tempo antes do alvorecer, quando a mãe, que estava acordada, ouviu o ruído de um motor aproximando-se da entrada da carruagem.
Era possível distinguir imprecações abafadas e a Sra. Ward, depois de erguer-se e avançar até a janela, divisou 4 vultos retirando uma longa e pesada caixa de um caminhão e carregando-a até a porta lateral sob o comando de Charles. Ouviu uma respiração arquejante e passadas ponderosas nos degraus da escada. E por fim um baque surdo no sótão, quando então as pegadas tornaram a descer e os 4 homens reapareceram do lado de fora e partiram com o caminhão. No dia seguinte, Charles retomou o enclausuramento no sótão, baixando as cortinas escuras nas janelas do laboratório e dando a impressão de estar trabalhando em alguma substância metálica. Não abria a porta para ninguém e recusava toda e qualquer comida que lhe fosse oferecida. Por volta do meio-dia, um estrépito repentino foi seguido por um grito e uma queda terríveis, mas quando a Sra. Ward bateu na porta, o filho enfim a atendeu com uma voz débil e disse que não havia nada de errado. O horrendo e indescritível fedor que o laboratório exalava era absolutamente inofensivo e, infelizmente, necessário. A solidão era o mais importante naquele momento, porém se comprometeu a aparecer mais tarde para o jantar. Naquela tarde, quando cessaram os estranhos sons sibilantes que se ouviam por detrás da porta trancada, Charles enfim apareceu, revelando um aspecto de extremo desalento e proibindo toda e qualquer pessoa de adentrar o laboratório sob qualquer pretexto. De fato, o anúncio revelou-se como o início de uma nova política de sigilo, pois a partir de então jamais outra pessoa recebeu permissão para visitar o misterioso estúdio na água furtada ou a despensa adjacente que Charles Ward esvaziou, mobiliou de maneira precária e incorporou a seus domínios particulares na condição de quarto de dormir. Passou a morar naquele cubículo com os livros que retirava da biblioteca no andar de baixo, até que, passado algum tempo, comprou a casa em Pawtuxet e mudou-se para lá com todos os aparatos científicos. À noite, Charles pegou o jornal antes dos outros membros da família e danificou-o em parte em um suposto acidente. Mais tarde, o Dr. Willett, tendo estabelecido a data a partir dos testemunhos de vários membros da casa, procurou um exemplar intacto na redação do Journal e descobriu que a seção destruída trazia a seguinte nota: Escavadores noturnos surpreendidos no North Burial Ground. Robert Hart, vigia noturno no North Burial Ground, descobriu hoje pela manhã um grupo de vários homens com um caminhão na parte mais antiga do cemitério, mas conseguiu afugentá-los antes que pudessem cumprir qualquer desígnio que pudessem ter em mente. A descoberta deu-se por volta das 4 horas da manhã, quando a atenção de Hart foi atraída pelo som de um motor no lado de fora da guarita. Quando saiu para investigar, percebeu um caminhão de grandes proporções na estrada principal a vários metros de distância, mas não conseguiu alcançá-lo antes que o som dos próprios passos no cascalho o denunciasse. Os homens puseram uma enorme caixa no caminhão e saíram às pressas em direção à rua, antes que pudessem ser interceptados. Mas, como nenhum túmulo foi profanado, Hart acredita que a caixa encerrava algum objeto que pretendiam enterrar. Os escavadores devem ter trabalhado por um longo período antes de serem percebidos, pois Hart encontrou um enorme buraco cavado a uma distância considerável da estrada no terreno de Amosa Field, onde a maior parte das antigas lápides desapareceu muito tempo atrás. O buraco, com a largura e a profundidade de uma cova, encontrava-se vazio e não coincidia com nenhum jazigo mencionado nos registros do cemitério. O sargento Riley, da 2ª Delegacia de Polícia, averiguou o local e afirmou que o buraco foi cavado por falsificadores de bebida, que com esse método engenhoso e terrível poderiam estocar a carga em um lugar onde dificilmente a encontrariam. Durante o depoimento, Hart afirmou que imaginou ver o caminhão seguir rumo a Rochambeau Avenue, embora não pudesse afirmar com certeza. Durante os dias que vieram a seguir, Charles foi visto em poucas ocasiões pela família. Depois de acrescentar um quarto de dormir a seus domínios no sótão, adotou um regime de enclausuramento ainda mais rígido e passou a exigir que a comida fosse deixada na porta, negando-se a aparecer enquanto o criado não tivesse se afastado.
A litania de fórmulas monótonas e a entoação de ritmos bizarros surgiam a intervalos regulares, enquanto em outras situações o ouvinte casual podia detectar o som de vidros tilintantes, químicos sibilantes, água corrente ou rumorosas bicas de gás. Odores de qualidade indescritível, totalmente estranhos a tudo o que se havia percebido até então, por vezes pairavam ao redor da porta. E o ar de tensão observável no jovem recluso, sempre que se aventurava no mundo exterior, era capaz de suscitar as mais febris especulações. Certa vez fez uma viagem às pressas até o Athenaeum, em busca de um livro que necessitava, e em outra ocasião contratou um mensageiro para buscar um volume altamente obscuro em Boston. O suspense estava inscrito como um portento em toda a situação, e tanto a família Ward como o Dr. Willett declararam não saber o que pensar nem o que fazer a respeito. 6. O dia 15 de abril trouxe um estranho desdobramento. Embora nada parecesse ter se alterado no tocante à natureza, sem dúvida havia uma terrível diferença de intensidade. E por algum motivo o Dr. Willett atribui grande importância a essa mudança. Era Sexta-feira Santa, uma circunstância a que os criados atribuem grande importância, embora outros, naturalmente, a considerem apenas uma coincidência sem qualquer relevância. No fim da tarde, o jovem Ward começou a repetir certa fórmula em uma voz de singular potência, enquanto queimava uma substância pungente, cujos vapores escaparam por toda a casa. A fórmula era audível, de maneira tão clara no corredor em frente à porta trancada, que a Sra. Ward não teve como evitar memorizá-la enquanto a aguardava e esperava angustiada, e por esse motivo foi mais tarde capaz de escrevê-la a pedido do Sr. Willett. Dizia o seguinte, e os especialistas afirmaram ao Sr. Willett que uma fórmula deveras semelhante pode ser encontrada nos escritos místicos de Eliphas Levi, a alma críptica que se esgueirou por uma rachadura do portal interdito e vislumbrou terríveis panoramas do vazio mais além. Per Adonai Elohim, Adonai Jehová, Adonai Sabaoth, Metraton, ou Aglameton, Verbum Pitonicum, Mysterlum Salamandrae, Seventus Silvorum, Antragnomorum, Demonia Celi God, Almonsin Gibor, Yoshua Evan Zariat Natmik, Veni, Veni, Veni. A ladainha havia se repetido por 2 horas sem alterações e sem nenhuma interrupção, quando por toda a vizinhança os cachorros puseram-se a entoar uivos pandemoníacos. A intensidade desses uivos pode ser imaginada pelo destaque que recebeu nos jornais do dia seguinte, mas, para os ocupantes da casa dos Ward, o barulho foi obscurecido pelo odor que veio instantaneamente a seguir. Um odor terrível e pungente, que nenhum homem jamais tinha sentido e jamais tornaria a sentir outra vez. Em meio a essa torrente mefítica, surgiu um clarão muito perceptível, como o de um raio, que teria sido ofuscante e notável se não fosse a luz do dia que o rodeava. E foi então que se ergueu a voz, que nenhum ouvinte jamais poderá esquecer em função da ribombante distância, da incrível profundidade e da quimérica dissimilitude em relação à voz de Charles Ward. A voz fez com que a casa estremecesse e sem dúvida foi ouvida por pelo menos 2 outros vizinhos em meio ao alarido dos cachorros. A Sra. Ward, que escutava desesperada do lado de fora do laboratório trancado pelo filho, estremeceu ao reconhecer a demoníaca importância daquele som. Pois Charles havia lhe falado a respeito da negra fama que granjeara em tomos obscuros, e também a respeito da maneira como, segundo as correspondências de Fenner, havia rebombado acima da fazenda de Pawtuxet na noite em que Joseph Curwen foi aniquilado. Não havia como se enganar a respeito daquela frase saída de um pesadelo, pois Charles a descrevera de maneira vívida na época em que falava livremente sobre as investigações acerca de Curwen. Mesmo assim, tratava-se apenas de um fragmento em uma língua esquecida e arcaica.
Dies mies yeschet boene, doesef douvema enitemaus. O estrondo foi seguido por um obscurecimento momentâneo da luz do dia, embora ainda faltasse 1 hora para o pôr do sol. E então, por uma rajada de odor diferente da primeira, mas igualmente desconhecida e insuportável. Charles tornou a fazer a entoação mais uma vez, e a mãe pôde ouvir sílabas que soavam como Inash Yogsotot Higibfitrodog e terminavam com um Ya, cuja força desvairada escalava em um crescendo de estourar os ouvidos. No instante seguinte, todas as memórias anteriores foram obliteradas pelo grito ululante que surgiu em uma explosão frenética e aos poucos transformou-se em um paroxismo de gargalhadas histéricas e diabólicas. A senhora Ward, com um misto de temor e coragem cega da maternidade, avançou e bateu assustada nas tábuas ocultativas, mas não suscitou nenhum sinal de reconhecimento. Logo tornou a bater, mas deteve-se sem coragem quando uma segunda voz se ergueu, sendo essa voz inconfundível do filho e soando em concomitância com as chachinadas explosivas daquela outra voz. No mesmo instante perdeu os sentidos, embora ainda hoje se declare incapaz de recordar a causa precisa e imediata do desmaio. Às vezes, a memória promove apagamentos piedosos. O Sr. Ward voltou da repartição de negócios por volta de 6h15, e ao perceber que a esposa não se encontrava no térreo, foi informado pela assustada criadagem de que devia estar observando a porta de Charles, de onde haviam surgido gritos mais estranhos do que nunca. Após subir de prontas escadas, encontrou a Sra. Ward estirada no assoalho do corredor, em frente à porta do laboratório. E ao perceber que estava desmaiada, apressou-se em buscar um copo d'água de uma moringa em uma alcova próxima. Depois de aspergir-lhe o rosto com o líquido frio, animou-se ao observar uma reação imediata e estava a observar o confuso abrir das pálpebras quando um arrepio gélido varou-lhe o corpo e ameaçou reduzi-lo ao mesmo estado de que a esposa naquele instante emergia. O laboratório aparentemente silencioso não estava tão silencioso quanto dava a impressão de estar, mas encerrava os murmúrios de uma conversa tensa e abafada, em tons demasiado baixos para a compreensão, porém de uma qualidade profundamente inquietante para o espírito. Que Charles balbuciasse fórmulas não era nenhuma novidade, mas aquele balbuciar era um tanto diferente. Era sem dúvida um diálogo, ou a imitação de um diálogo, que exibia as alterações regulares de inflexões que sugeriam perguntas e respostas, asserções e réplicas. Uma era a voz corriqueira de Charles, mas a outra apresentava um caráter profundo e cavo, que os melhores poderes de mímica cerimonial do jovem mal lograram produzir em outras situações. Havia um elemento medonho, blasfemo e anormal a respeito daquilo. E, se não fosse por um grito da esposa que recobrava a consciência a clarear-lhe os pensamentos e despertar-lhe para os instintos de sobrevivência, seria improvável que Theodore Howland Ward pudesse manter por mais quase 1 ano a velha bravata de que nunca havia desmaiado. Da maneira como foi, tomou a esposa nos braços e levou-a o mais depressa possível para o térreo, antes mesmo que percebesse as horrendas vozes que tanto o perturbavam. Mesmo assim, no entanto, não foi rápido o suficiente para deixar de captar algo que o levou a cambalear perigosamente com o fardo que transportava. Pois o grito da Sra. Ward sem dúvida fora ouvido por outros além do próprio marido, e de trás da porta trancada vieram as primeiras palavras reconhecíveis que o terrível e mascarado colóquio havia produzido. Não passava de um alerta exaltado, proferido na voz do próprio Charles, mas por algum motivo trouxe insinuações repletas de um horror inefável para o pai que o ouviu. A frase era simplesmente a seguinte: Shh, escreva! O senhor e a senhora Ward conversaram durante algum tempo após o jantar, e o patriarca resolveu ter uma conversa firme e séria com Charles naquela mesma noite. Por mais importantes que fossem os estudos, aquele tipo de conduta não seria mais tolerado, uma vez que esses últimos desdobramentos haviam transcendido os limites da sanidade e constituído uma ameaça à ordem e ao bem-estar nervoso de todos os habitantes da casa.
não restava dúvida de que o jovem havia perdido completamente o juízo, pois nada além da loucura consumada poderia ter resultado nos gritos frenéticos e nas conversações imaginárias com interpretação de diferentes vozes que aquele dia havia trazido. Tudo precisava acabar, ou a Sra. Ward acabaria doente, e a manutenção da criadagem tornar-se-ia uma tarefa impossível. O Sr. Ward ergueu-se ao final da refeição e fez menção de subir a escada rumo ao laboratório de Charles. No terceiro andar, no entanto, deteve-se ao escutar os barulhos que vinham da então abandonada biblioteca do filho. A impressão era de que livros estavam sendo atirados para todas as direções, enquanto documentos eram folheados, e ao se aproximar da porta, o Sr. Ward vislumbrou o jovem lá dentro, coligindo em frenesi uma vasta quantidade de volumes literários dos mais diversos tipos e formatos. O aspecto de Charles era de cansaço e desalento extremos, e o jovem deixou cair toda a carga com um sobressalto ao escutar a voz do pai. Ao comando do patriarca, sentou-se e por algum tempo escutou as admoestações havia tanto tempo merecidas. Não houve cena alguma. No fim do sermão, o filho aceitou que o pai tinha razão e que os ruídos, balbucios, encantamentos e odores químicos de fato eram aborrecimentos imperdoáveis. Concordou em adotar uma conduta mais silenciosa, embora insistisse em um prolongamento da privacidade extrema. Asseverou que muito do trabalho que ainda restava a fazer resumia-se a pesquisas bibliográficas e que podia alojar-se em outro lugar para as vocalizações rituais necessárias em um estágio mais avançado. Expressou o mais profundo arrependimento em relação ao susto e ao desmaio da mãe, e explicou que a conversa ouvida mais tarde havia sido parte de um elaborado simbolismo que tinha por meta criar uma certa atmosfera mental. O uso de termos técnicos e abstrusos desorientou o Sr. Ward, mas a impressão geral foi de inegável sanidade e compostura, apesar de uma tensão misteriosa da mais profunda gravidade. A entrevista revelou-se um tanto inconclusiva, e quando Charles juntou os livros e deixou o recinto, o Sr. Ward mal sabia o que pensar a respeito da situação como um todo. Era tão misteriosa como a morte do velho Nig, cuja forma rígida havia sido encontrada uma hora antes no porão, com os olhos vidrados e a boca distorcida pelo medo. Movido por um impulso detetivesco, o pai, desorientado, lançou olhares curiosos às prateleiras vazias, a fim de averiguar que volumes o filho havia levado para o sótão. A biblioteca do jovem apresentava uma organização clara e rígida ao extremo, de maneira que em um único relance era possível identificar os livros ou ao menos o tipo dos livros que haviam sido levados. Nessa ocasião, o Sr. Ward surpreendeu-se ao descobrir que nenhuma das obras antiquárias ou ocultistas, além das que já tinham sido removidas, fora levada. As novas remoções diziam respeito apenas a itens recentes: livros de história, tratados científicos, atlas de geografia, manuais de literatura, compêndios filosóficos e certos jornais e periódicos contemporâneos. Era uma mudança bastante curiosa em vista da recente lista de leituras de Charles Ward, e o pai deteve-se em meio a uma voragem cada vez maior de perplexidade e de estranheza. A estranheza revelou-se uma sensação muito aguçada e quase lhe arranhava o peito enquanto se esforçava por descobrir o que estaria errado. Não havia dúvidas de que algo estava errado, não apenas em termos tangíveis, mas também espirituais. Desde o instante em que adentrou o recinto, o Sr. Ward teve o pressentimento de que havia alguma coisa fora dos conformes, e por fim percebeu o que era. Na parede norte ainda se erguia o antigo painel entalhado da casa em Olney Court, porém o desastre havia se abatido sobre os olhos craquelados e precariamente restaurados do grande retrato de Curwen. O tempo e o aquecimento irregular por fim surtiram efeito, e em um momento qualquer, desde a última limpeza do cômodo, o pior havia acontecido. Após se desprender da madeira e encarquilhar-se em voltas cada vez mais próximas, até enfim pulverizar-se em pequenos cacos em um movimento repentino e silencioso de malignidade latente, o retrato de Joseph Curwen abandonara para sempre a vigilância constante do jovem com quem tanto se parecia, e, naquele instante, encontrava-se espalhado pelo chão como uma fina camada de pó cinza azulado. Não percam na próxima semana
a quarta e penúltima parte deste maravilhoso romance. Até lá!